do milagre, né? Venha um tardio aí, né? Mas foi muito bom, né, saber que o pastor descansou. A gente sabe o quanto eles são intensos, quanto ele trabalha na obra do Senhor, e é preciso também. Nós somos gratos a Deus pela vida do pastor Júlio, da Patrícia, que nos auxilia com tanta maestria, e vamos orar ao Senhor para que a palavra que o Senhor colocou no coração do servo dele venha de encontro ao nosso nessa noite. Pai, te damos graça, te agradecemos, ó Deus, pela vida do teu servo, da sua esposa, do seu filho. Agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado conosco, como igreja também, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor daria pastores à tua igreja, que o Senhor levantaria os teus pastores, e essa é a prova, Senhor, de alguém que o Senhor levantou, que foi reconhecido naturalmente pelo teu povo, como alguém, Senhor, que o Senhor levantou como um pastor. Obrigado, ó Deus, por esse tempo que o Senhor proporcionou a eles, e obrigado, Senhor, por todo o caminhar junto que nós temos tido. Senhor, eu te agradeço também, Pai, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nessa noite. Usa teu servo com liberdade, para que a tua palavra seja pregada, Senhor, com liberdade, e os nossos corações estejam receptivos à tua voz. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Podemos assentar, irmãos. É bom, né? É bom para a gente tirar uns dias de férias, mas dá vontade de voltar logo também, né? Não pode ficar muito tempo. Então, também eu queria agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, e a igreja, né, pela manifestação de carinho, né, porque nós, pela graça de Deus, fizemos 30 anos de casados, né? E eu sei que é pela graça de Deus mesmo, que é o Senhor que tem nos sustentado, não é na força do braço, né? Mas é bom fazer essas renovações de voto, porque alguns pregam que o casamento é uma instituição falida, né? Mas isso não é verdade, não, é bíblico. Deus, ele criou essa instituição antes da igreja, né? A família. Então é muito bom, né? E aí nós fomos para o sul, também nós temos irmãos lá que nós aprendemos a amar, e a igreja de Cristo está espalhada na terra, né, irmãos? Então, assim, pela graça de Deus, eu sei que os irmãos também vivem isso, né? Deus, ele manifestou a sua graça na cruz, e ele manifesta a sua graça diariamente na nossa vida, usando a vida da igreja, a vida dos irmãos. Então, por isso que é uma bênção nós congregarmos. Essa questão de crente viver sozinho fora da igreja, isso é diabólico, isso não existe, porque é perder as bênçãos do Senhor. É muito bom viver no meio dos cristãos, né? Tem pessoas que não são muito fáceis também na igreja, né? Inclusive você. E eu também. Então, é nesses momentos que a gente também é moldado, é afiado, e a gente serve a Deus com mais alegria. Então, tá bom, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 14, e eu vou ler até o versículo de número 17, e o Senhor trouxe uma palavra no meu coração, e eu queria compartilhar com os irmãos, baseado no versículo 14. Então, eu coloquei um tema aqui, que é o amor de Cristo, ele nos constrange. Obrigado, irmão. Então, diz assim, ó, porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Portanto, daqui por diante, a nenhum homem conhecemos segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Portanto, se algum homem está em Cristo, ou se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, ou uma nova criação. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. Amém, irmãos? Irmãos, é interessante aqui que
até na própria Bíblia, a gente lendo a segunda epístola, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vamos ver que já está claro que foi o próprio Paulo que escreveu essa carta aos Coríntios. Foi no ano 58 a 60, né, da era cristã. E o interessante é que, se você for estudar a teologia e pegar alguns versículos, é comumente aceito que não foram só 2 cartas que foram escritas, mas provavelmente até 4 cartas. Então, essa que nós chamamos de segunda carta, ela também tem resposta a respeito da primeira, porque a primeira carta que o apóstolo escreveu, nós vamos ver que a igreja de Corinto, no livro de Atos, nós vamos ler, fundada por Paulo, nós vamos ver que era uma igreja que ela era uma bênção, mas ela precisava ser instruída a respeito de várias coisas, dos dons, do abandono do pecado, e assim sucessivamente. E quando Paulo escreveu a primeira carta, que houve uma exortação ao povo de Corinto, eles se quebrantaram diante da exortação, e eles se mudaram e se arrependeram. E aí essa carta foi escrita a segunda, nos primeiros versículos, nos primeiros capítulos, nós vemos Paulo agradecendo a Deus pelo cuidado de Deus. Então, nós vamos ver vários pontos aqui nessa carta. Nós vamos ver Paulo exortando a igreja novamente a respeito dos falsos profetas, que ele vai até ironizar, chamando de superapóstolos, porque tinha algumas pessoas que, por conta da exortação, e eles infiltrados na igreja, eles diziam que Paulo não era apóstolo e que Paulo não tinha direito de exortar a igreja. Então, estava em xeque a conduta de Paulo, o apostolado dele. E aí eles vão dizer que Paulo não era apóstolo. Então, começou a colocar em xeque a mensagem que Paulo pregava, o estilo de vida que Paulo vivia. E aí Paulo vai mostrar que ele teve revelações de Deus, que ele, de fato, era apóstolo. Também nós vamos ver, como o pastor já falou hoje, sobre a generosidade. Então, também foi falado muito, porque Paulo ele ia levar uma oferta para Jerusalém. E ele também estava falando para a igreja de Corinto que Cristo, Deus ofertou a Cristo por nós. Então, que nós também devemos ser generosos com o nosso próximo. E aqui nesse versículo que me chamou muito a atenção, talvez seja até pelo momento que eu tenho vivido, a cada dia de cuidado, né? E a gente vai ficando mais velho, é até provado, que a gente vai fazendo umas retrospectivas da vida da gente, de tudo que a gente já fez e viveu. Mas, graças a Deus, que eu não posso nem me comparar com Paulo, né? Mas eu não me arrependo de nada, né? Eu estou muito feliz, né? E que se eu fosse partir hoje, né, eu não ia escrever para Timóteo, porque eu não conheço nenhum Timóteo, mas eu ia estar feliz. Eu ia olhar para trás e ver que tem valido a pena servir ao Senhor, porque é só bênção, né? E é o grande amor de Deus que tem nos alcançado. Então, eu tenho pensado muito nisso, em oração, que o amor de Deus, ele nos constrange. Mas é interessante que a gente vai ver aqui que também em Coríntios, Paulo escreveu para a igreja, e Paulo ele revela muito o coração dele, porque era uma igreja que deu muito trabalho, mas Paulo não desistiu deles. E Paulo falou que até a exortação, todo motivo era movido pelo amor. Mas esse amor que nós vamos entender aqui, é que no capítulo 5, versículo 14, ele vai dizer: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, assim todos morreram. Se a gente pegar na língua portuguesa, é meio estranho de falar que o amor de Deus ele nos constrange, porque constrangimento na nossa língua é meio que fazer alguém passar vergonha, ou ser humilhado diante de outras pessoas. Então, houve uma situação de constrangimento, né? Até se a gente for ver na lei, até no Código Penal, é merecedor de pena de 4 a 10 anos até,
se a gente constranger uma pessoa, forçar uma pessoa a uma situação. Mas só que, biblicamente falando, não é isso. Está querendo dizer que o amor de Deus, ele nos impulsiona. Ele nos impulsiona a também replicar, a viver o amor de Deus e também a contagiar as pessoas com esse amor. Então, quando nós lermos esse versículo, até em outras versões, vai dizer que o amor de Deus, ele nos impulsiona. E outro ponto aqui no versículo de número 14, no versículo de número 16, vai dizer assim, ó, portanto, daqui por diante, versículo 15, desculpa, ele morreu por todos, para que os que vivendo não viva daqui em diante para si mesmo, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Então, Paulo, ele teve uma experiência, que a gente vai ver que Paulo, ele era muito zeloso, mas Paulo, ele participou também da perseguição da igreja, né? E nós vamos ver que na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala do espinho na carne dele, e tem várias especulações a respeito do que é isso. Mas Paulo, ele passou viveu como parte da perseguição da igreja, mas também Paulo foi alcançado por Cristo. E a vida de Paulo nunca mais foi. Então, se nós formos pensar um pouco como Paulo foi rejeitado até pela própria igreja, alguns, por um tempo, tinham medo de Paulo, porque Paulo era um perseguidor, então será que Paulo se converteu mesmo? Então, até pela igreja, o apostolado dele foi posto em xeque. E Paulo, se você olhar numa ótica humana, não é? Numa ótica humana, Paulo parece que tomou até prejuízo em se converter a Cristo, porque ele era uma pessoa que tinha status, certamente também tinha dinheiro, ele era um homem muito culto, mas depois da conversão de Paulo, acabou que ele passou a ser perseguido. E a gente vai ver que Paulo, ele tinha que fazia tendas muitas vezes para sobreviver. Paulo ia de um lado para o outro, a ponto de, às vezes, ser espancado, dado como morto, descido em cesto. Então, era assim que Paulo vivia. Mas ele sabia que ele não era merecedor de ter sido alcançado pela graça, pelo amor de Cristo. Ao ponto que Paulo vai falar que ele era o principal dos pecadores que foi alcançado pelo Senhor. Então, agora nós pensando um pouco, que quando Paulo diz que o amor de Deus nos constrange, mesmo sendo uma igreja difícil, ele não desistiu, porque ele foi alcançado pelo amor de Deus. E o fato dele olhar para a vida dele, e ele saber que ele não era merecedor da graça de Deus, do amor de Deus, fazia ele também replicar esse amor para a vida das pessoas. E é interessante que, se nós pegarmos um texto que alguns chamam de o versículo-chave da Bíblia, que vai resumir toda a Bíblia e o Evangelho, nós vemos João capítulo 3, versículo 16. Os irmãos lembram o que diz lá? João capítulo 3, versículo 16. Vai dizer o quê? Que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Mas que tal maneira que é essa? Qual é o amor de Deus? O que o amor de Deus moveu Deus a fazer? Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou Jesus Cristo. Ele deu Jesus Cristo. Mas para quê? Ele diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus, ele é um amor dadivoso. Nós amamos a Deus, até C.S. Lewis vai dizer isso, que nós amamos a Deus, mas nós amamos, e o que nos atrai ao amor de Deus é a nossa necessidade, porque nós fomos criados para adorar e assim sucessivamente. Mas o amor de Deus é dadivoso, Deus deu Cristo. Então, quando diz que o amor de Deus, de Cristo, ele nos constrange, é porque o próprio Cristo, ele é a revelação do amor de Deus. E quando nós olhamos para nós, irmãos, nós vamos ver também que nós não éramos dignos e não somos dignos. 1 João capítulo 4, versículo 19,
vai mostrar uma coisa bem importante aqui, ó. O apóstolo João, ele vai dizer assim, ó. O apóstolo João descreve que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós só amamos a Deus porque primeiro nós fomos alvos do amor dele. Então o que nós fazemos, na verdade, é responder aquilo que Deus fez em nós. Eu não sei, cada um tem uma história, mas eu nunca procurei Deus. Eu contentava em me automanipular, acreditando que eu tinha uma religião, e a minha religião ia me levar para o céu, mesmo eu vivendo da minha maneira. É isso que eu acreditava, né? Talvez você não fosse assim, mas é tão admirável que eu consigo amar a Deus, mas porque Deus me amou primeiro. E assim também eu tenho certeza que é com você, porque a palavra de Deus diz assim, ó. Em Romanos capítulo 5, versículos 6 a 10, vai dizer uma coisa também tão importante, que vai mostrar que Deus ele nos amou, não agora, talvez amar as pessoas que estão na igreja, e do jeito que estão hoje, talvez não seja tão difícil assim. Mas veja o amor de Deus por nós, ó. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Então, isso eu falei de manhã, não é que talvez se perguntar para você tem coragem de morrer no lugar da sua mãe, do seu filho? Talvez você fale que sim, né? Eu tenho minhas dúvidas, se na hora do vamos ver a gente cumpre, né? Mas a gente fala porque é mãe, é irmão, a gente pode doar o nosso órgão para alguém que a gente ama, mas Deus, ele prova o seu amor, que ele fez muito mais do que isso. Ele vai dizer que, pelo bom, alguém pode ser que ouse a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. E ele diz logo, muito mais agora, se ele nos amou, quando nós ainda vivíamos no pecado, debaixo da ira de Deus, ele nos amou e ele nos justificou, ó, diz assim, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele livres, salvos da ira. Então lembre de João 3,16, né? Nós nascemos condenados a passar a eternidade no inferno. É isso que diz a Bíblia. Mas a Bíblia diz que Deus, através de Cristo, nos justificou e nos livrou da ira de Deus. Nós tínhamos inimizade contra Deus, mas Deus, por seu amor, enviou Jesus Cristo. E hoje nós temos paz com Deus. Irmãos, e parece uma coisa tão simples, que a gente ouve tanto isso, que a gente vai no piloto automático. Mas se nós pensarmos que nós estávamos fadados ao inferno, mas Cristo, por seu amor, nos alcançou, isso é suficiente para mudar a nossa vida e para mover a nossa vida diariamente, até no nosso relacionamento com o nosso irmão. Às vezes a gente escolhe quem a gente quer amar, não é? A gente gosta de amar as pessoas que são mais fáceis, tem gente que é tão gostoso de ficar junto, não é? Dá vontade de pôr num vidrinho e levar para casa, não dá? É bonzinho, não dá trabalho nenhum para nós, né? Mas se Deus usasse esse critério, você estava frito, e eu também. Então Deus é muito misericordioso, né? Então esse amor que a Bíblia diz que Cristo foi manifestado na cruz através de Cristo, ele é um amor além dos limites humanos. João vai falar que é de uma tal maneira. E Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso, no capítulo 3, versículo 18 a 19, ele vai dizer assim, ó. Isto para que com todos os santos, ou seja, com os salvos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E diz mais, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda
a plenitude de Deus. Então, o amor de Cristo com a nossa vida, ele vai além do nosso entendimento. E é interessante isso que em Gálatas capítulo 5, quando vai falar do fruto do Espírito, a primeira coisa que fala lá, se não me falha a memória, já no primeiro vai falar que é amor. Fruto do Espírito é amor, porque quando nós somos alcançados pelo amor de Deus, é curioso que a gente se sente amado. E vai muito além de uma filosofia ou de alguma coisa, a gente sente segurança no amor de Deus. Não é assim, irmãos? Quando nós fomos alcançados pelo Senhor, o meu maior questionamento, eu não sei qual era o seu, mas o meu maior questionamento é que eu não me sentia amado, eu tinha muita confusão do porquê que eu nasci, do porquê que eu existi. Talvez a sua vida seja menos complexa do que a minha, mas era desse jeito. Sabe, as drogas, era tudo esse motivo, tentando preencher esse vazio. Mas, irmãos, o dia que eu entendi o amor de Deus, através de Jesus Cristo, manifestado através da pregação da palavra, e eu olhar para a vida dos irmãos que estavam pregando, e também exalavam amor, a minha vida mudou. Eu não sou perfeito, mas a minha vida mudou. Porque não tinha mais motivo, tudo aquilo que eu estava buscando em lugares errados, eu encontrei em Jesus Cristo, trouxe uma confusão na minha cabeça, porque eu achei a resposta. O amor da minha mãe se rasgava no meio, mas não preenchia o meu vazio. As drogas quase me mataram na adolescência, mas não preenchia o meu vazio. Mas Jesus, ele é real. Aleluia! Jesus é real, irmãos. Parece bobagem falar isso para crente, mas Jesus é real. É real. Talvez pessoas que estão até aqui hoje, ouve Bíblia, mas ainda não se sente amado e tem problema de relacionamento, porque busca desesperadamente a aprovação das pessoas. E todo tempo tem crise ainda, até com gente que já morreu, porque não se sentiu amado. Mas saiba que a maior prova de amor não é de Romeu e Julieta, não é de Jacó, que amou Raquel e não Lia, e trabalhou muitos anos, tudo isso é bonito de ler. Mas o maior amor foi Deus vendo o homem indo para o inferno, e esse Deus abrir mão da sua glória, e se humanizar, e viver, nascer como homem, esvaziar a si mesmo, por amor a nós, é a maior expressão de amor, irmãos. Jesus Cristo é a maior expressão de amor. Então, quando você começar a ouvir uma voz que você não tem valor, que você não é amado, isso é coisa do diabo, porque você é comprado pelo sangue de Jesus. E eu também fui comprado pelo sangue de Jesus. Esse amor, além de inexplicável, nada pode nos separar do amor de Cristo. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo de número 35, ele vai dizer assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E Paulo vai dizer ainda, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo nós somos vencedores no meio das adversidades. Então nós podemos nos alegrar, irmãos, quando tudo está dando certo, a gente também pode servir a Deus com alegria, sabe? Porque a gente corre o risco de esquecer quando está dando tudo certo. E quando as coisas não estiverem saindo muito do nosso jeito, a gente pensar que Deus nos abandonou. Mas é mentira também, porque nada pode nos separar do amor de Deus. E ele vai dizer, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Então nós vemos que nada pode nos separar desse amor. Outro ponto ainda é que quando o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,14, é que esse amor que nos constrange, ele acaba contagiando a nossa vida. Nós ficamos parecidos com Cristo. O amor de Cristo nos constrange, nós somos alcançados por Ele e nós repartimos a graça dele através da nossa vida. Irmãos, igreja, talvez você nasceu na igreja, você não percebe tantas coisas, mas a igreja, ela não é uma instituição simplesmente com um CNPJ que tem um endereço, um nome, não é isso. Isso aqui é uma igreja local, mas a igreja é o corpo de Cristo vivo. E quem dá vida nesse corpo é o Espírito Santo. E nós somos os membros e está espalhado no mundo. Mas é interessante que a igreja de Cristo, ela é alcançada por Cristo, vive o amor de Cristo, mas ela também manifesta o amor de Cristo. Então a igreja, quando eu vivo o amor de Cristo, irmãos, eu vivo isso, eu experimento isso, na igreja eu frutifico, e a minha vida começa a ser parte da transformação na vida das pessoas, porque a glória de Deus está na nossa vida. As pessoas não vê Deus, mas as pessoas vê Deus através da nossa vida, e eles são alcançados por Cristo, levados a Cristo, através do amor que nós temos uns para com os outros. Os irmãos vão ver na igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que o que fazia a igreja crescer? No mundo corrompido, onde as pessoas são cada vez mais egoístas, e as pessoas cada vez pensam mais em si, quando a pessoa é convertida de fato, o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 16 do capítulo 5 de 2 Coríntios, ele vai dizer assim, portanto, daqui por diante, ele vai dizer assim, desculpa aqui, ele morreu por todos, verso 15, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Então, quando eu sou alcançado pelo amor de Cristo, irmãos, a primeira coisa que eu venço, e isso é uma luta diária, mas eu venço isso, é o meu egoísmo. Então, na igreja de Atos dos Apóstolos, o ser humano sempre foi igual. Eles viam que na igreja os irmãos não tinham falta de nada. Um contribuía na edificação e na ajuda com o seu próximo. E a Bíblia diz que eles vendo aquilo, o Senhor ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. E havia manifestação do Espírito no meio deles. Havia alegria. Então, irmãos, uma coisa que eu preciso entender isso, que se eu não consigo me relacionar com o meu próximo, eu não consigo perdoar o meu próximo, eu não consigo suportar o meu próximo, pelo qual Cristo morreu, é porque eu não estou olhando ele da maneira correta. Porque Paulo vai dizer que eu também preciso olhar para ele como uma pessoa que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Da mesma maneira que eu fui comprado, da mesma maneira que eu fui amado, essa pessoa também foi amada pelo Senhor. Então, se eu não consigo manifestar o meu amor para com os irmãos que vivem na igreja, que fazem parte do mesmo corpo, é porque talvez eu não esteja vivendo o amor de Cristo para com a minha vida. Então eu tenho dificuldade de replicar. Porque se eu estou vivendo o amor de Cristo na minha vida, eu consigo também amar as pessoas. É natural isso, eu paro de olhar só para mim e eu começo a me interessar pela vida das pessoas. Então eu vou contar uma dica para você. Se você quer ter uma vida bem-sucedida na igreja, a gente não vem para buscar bênção e a gente não vem para receber, porque a gente recebeu Jesus Cristo, que é a maior bênção que nós podíamos. Agora eu venho para me derramar na vida dos outros. Comece a pensar no que você pode ser bênção na vida das pessoas. Porque se nós somos alcançados pelo amor de Cristo, nós vamos amar as pessoas também. Então, por que esse amor de Cristo nos constrange? Primeiro, porque Ele morreu em nosso lugar.
porque nós não merecemos tão grande amor, porque não há méritos em nós por esse amor. Se você for procurar, olhar para você, se você for honesto com você, você vai ver que, você já fez essa pergunta? Assim, você começa a olhar para você, onde eu estava no momento, que não é sempre que eu tenho isso, mas você também tem essas coisas, porque você é crente. Não tem dias assim que parece que você vai ler a Bíblia assim, você tem os seus momentos com Deus e as letras parece que saltam da Bíblia. E o seu rosto começa a brilhar. Acontece isso com vocês? Senão eu vou ficar preocupado, que eu acho que eu sou meio maluco. Não tem isso. Ontem eu vim aqui preparar a mensagem, eu não sou bom expositor, mas que eu vivo o que eu falo, eu vivo. Eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a encher meu olho de lágrimas. Faz uns dias que está falando que o amor de Deus me constrange. E eu comecei a olhar para a minha vida e fazer uma retrospectiva. Eu começo a olhar para mim assim, eu não consigo entender por que Deus me ama. Eu não consigo, porque não tem motivo. E eu não estou sendo demagogo, e se você for honesto, olha para você, o que tem em você que atraiu? Nada. A Bíblia diz que Deus nos amou, nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, e se Deus não tivesse me chamado, por exemplo, eu já tinha morrido. Mas Deus parou tudo e me chamou e me livrou da morte, tanto física quanto espiritual. E aí eu começo a pensar assim, você já começou a orar e pensar na providência de Deus, que desde de quando você nasceu, Deus foi usando meios para que você chegasse a Ele. Deus pôs pessoas, Deus pôs trabalho, Deus afastou alguns, aproximou outros, levou você para outro lugar, até que um dia você teve a revelação de quem é Jesus. Você lembra disso? E é tão maravilhoso quando é marcante o dia que a gente conheceu Jesus, que além da religião, e se você não teve essa experiência, parece loucura você ouvir eu falar. Deus te trouxe você aqui nessa noite para se revelar a você, para que você de fato conheça Jesus para além da religião. É isso aí. Então, quando eu começo a pensar nisso, e aí acontecem essas coisas, não é? Da palavra parece que pula as letras, o coração começa a queimar, não é? Daí o olho começa a encher de lágrimas, o rosto começa a brilhar. E aí você sabe que você não merece o que Deus está fazendo, o que Ele fez. Então resta desfrutar da graça de Deus. E se você vai para a oração e começa a viver isso, daqui a pouco você fala, eu estou sozinho aqui, eu preciso sair daqui, eu preciso ir no mercado comprar alguma coisa, porque eu tenho que encontrar alguém, porque eu preciso falar de Jesus, porque é muito bom isso. Então é muito importante a gente saber o quanto que o amor de Deus nos constrange ao ponto da nossa vida ser mudada por Ele. A graça de Deus não é uma licença para a gente pecar. A gente pensar que Deus é um Deus hippie, que Deus é amor, está tudo certo, e no final vai dar tudo certo. Isso é diabólico. O amor de Deus não é uma licença para a gente viver no pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas, na verdade, esse amor, ele nos constrange tanto, que se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criação em Cristo. Nós abandonamos a nossa vida. E não é um esforço, é um ato de viver o amor de Deus na nossa vida. É diferente de se esforçar para mudar de vida. Quando o amor de Deus nos alcança, a nossa vida ela é mudada. Então eu convido você para pensar nisso nessa noite. O que Deus tem falado no nosso coração, e eu estou repartindo com você, que o amor de Deus, ele nos constrange. Porque se um morreu, então todos morreram. Então agora nós não vivemos mais para nós, mas nós vivemos para a glória do Senhor, motivados pelo amor do Senhor. E eu fico pensando nisso, esses dias Deus tem manifestado tanto o cuidado da igreja para com a minha vida, com a minha família, e eu fico vendo como Deus é bom. Deus é muito maravilhoso. E eu queria até convidar vocês para nós nos colocarmos em pé e nós orarmos a Deus. E eu queria convidar você para agradecer a Deus nesse momento, como o Senhor tem sido bom para com a nossa vida.
Eu queria convidar você para orar ao Senhor. E mesmo entendendo que você não merece o amor de Deus, você não merece a graça de Deus, o Senhor alcançou você. Ainda que muitas vezes você ouça vozes de que você não é amado, mas isso não é verdade. O amor de Deus foi derramado lá na cruz do Calvário. E eu queria convidar você para nós orarmos ao Senhor. E primeiro nós começarmos a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram. A palavra de Deus diz que através de Cristo, nós não estamos mais debaixo da ira do Senhor, mas nós estamos debaixo da graça do Senhor. E eu convido você a orar, agradecendo nesse momento. Senhor Deus, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido com a minha vida, Senhor, ao longo desses anos, Senhor. Pelo cuidado, Senhor, pelo amor que o Senhor tem tido para com a minha vida, Senhor. Senhor, ainda que eu não conhecia o Senhor, eu não buscava o Senhor, mas o Senhor se revelou-se através de Cristo na cruz do Calvário, mas eu não conseguia entender. Senhor, mas um dia o Senhor abriu os meus olhos, Senhor, e eu quero te louvar, Senhor, eu quero te exaltar, Senhor, porque a minha mente pode duvidar de algumas coisas, Senhor, mas além do Senhor me salvar, Senhor, o Senhor colocou o Teu Espírito em nós, e a Tua palavra diz que o Teu Espírito, o Espírito Santo, o próprio Deus que habita em nós, Ele testifica, Ele dá testemunho, que nós somos filhos, e nós somos filhos de Deus, e se somos filhos, agora nós somos co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Senhor, nós te louvamos por esse grande amor, Senhor, por esse grande amor. Senhor, eu peço perdão pelas vezes, Senhor, que eu, Senhor, penso que não sou amado. Senhor, eu peço perdão, porque quando, Senhor, eu não vivo esse amor, eu tento buscar a aprovação das pessoas ou qualquer coisa, Senhor, eu rejeito aquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário. Senhor, eu quero orar, Senhor, oh, aleluia, eu quero orar, Senhor, porque eu tenho certeza que pessoas ao longo da vida, Senhor, foram machucadas também, Senhor, e desesperadamente buscam a aprovação das pessoas. Senhor, tem vivido uma vida, Senhor, infrutífera, Senhor, mas nessa noite, em nome de Jesus, que Teu Espírito traga revelação no coração daqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que mais do que o entendimento ser aberto, o coração seja flechado, aleluia, nessa noite, pelo amor do Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que pessoas que estão aprisionadas nesta noite, Senhor, aprisionadas na falta de perdão, pessoas que estão aprisionadas, Senhor, na falta de perdão, Senhor, também não estão conseguindo viver, Senhor, o perdão do Senhor, que o Senhor derramou na cruz. Oh, enquanto os irmãos louvam a Deus nesse momento, eu queria pedir que você refletisse sobre o amor de Deus na sua vida. Alegria me separaram de Ti, me separaram de Ti. Nem a altura, a profundidade, nem o presente ou o que virá me separaram de Ti, me separaram de Ti. Nem a morte, nem a morte, nem a vida, potestades, alegria, me separaram de Ti, me separaram de Ti. Nem a altura, a profundidade,
que virá. Me separaram de ti, me separaram de ti. Nada, nada poderá me separar do seu amor. Nada, nada poderá me separar do teu amor. Nada, nada poderá me separar do seu amor. Nada, nada, nada poderá me separar do seu amor. Senhor Deus, Senhor, eu quero orar com pessoas, Senhor, machucadas, Senhor. Senhor, pessoas que, Senhor, tentar se preencher, mesmo com aqueles que nasceram na igreja, tentando se preencher, Senhor, com a aprovação das pessoas. Senhor, pessoas machucadas que não têm vivido o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, e a voz que sempre ouve são as experiências do passado, Senhor, e anos estão se passando, Senhor, e essas pessoas não têm frutificado, Senhor, não têm vivido naturalmente, Senhor, como um reflexo do amor do Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite, traz cura nesses corações, Senhor, pessoas que estão esperando, Senhor, o momento em que vão falhar com eles de novo, mas nessa noite, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, que essas feridas sejam curadas, Senhor, de uma vez por todas, em nome de Jesus. Haja um divisor de águas nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar ainda, Senhor, com pessoas que têm vícios, Senhor, vícios de pornografia, Senhor, pessoas que são escravas, Senhor, do pecado. Senhor, tem se esforçado tanto, Senhor, para parar com isso, se esforça, Senhor, mas o diabo tem rido, Senhor, Senhor, porque a pessoa não tem se apropriado, que se nós já estamos em Cristo, nós já somos uma nova criação. Senhor, em nome de Jesus, que haja libertação nessa noite, libertação. A tua palavra diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, que haja essa libertação. Senhor, eu quero orar ainda, Senhor. Quero orar, Senhor, com pessoas que querem se derramar na vida dos outros, Senhor. Pessoas que querem se derramar, que entenderam que ser igreja é se derramar na vida das pessoas. O amor do Senhor nos constrange, Senhor, ao ponto de nós amarmos as pessoas e o Senhor colocar amor no nosso coração de uma maneira incondicional. Enquanto os irmãos louvam a Deus, eu queria orar com você. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir, mas se você quiser orar no seu lugar, eu quero orar com você, que sente o seu coração queimar, mas talvez não tenha coragem, porque você pensa que tem que haver muita preparação para se derramar na vida das pessoas, para se entregar a obra de Cristo, a vida do Senhor. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Todo trauma do passado vai cair por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vai fazer o certo, pelo motivo certo nessa noite, em nome de Jesus. Quantos irmãos louvam? Se você quiser que ore por você, você pode vir aqui à frente. Poderá me separar do seu
seu amor. As trevas estremecem com a sua luz. Aleluia. Seu sangue trouxe vida e a direção. Eu sei que seu filho sou. Eu sei que seu filho sou. Nada poderá me separar do seu amor. Nada poderá me separar do seu amor. Amém. Vamos orar por essas vidas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Talvez não faça sentido para você muitas coisas que você está ouvindo e que está acontecendo. Oh, em nome de Jesus, comece a se derramar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor nos chama primeiro para a salvação, mas o Senhor nos chama para frutificar também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa usar essas pessoas. Aleluia. E a última oração que eu quero fazer enquanto os irmãos oram aqui é: talvez você entrou aqui nessa noite, você pensa que foi você que veio, mas a sua alma está angustiada, e o que sobra na sua mente é acusação, acusação. Eu quero convidar você para se reconciliar com o Senhor. Essa palavra tem endereço certo, essa oração tem endereço certo. Se você se sentir bem de vir aqui à frente, venha, mas nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a palavra diz que Cristo pagou o preço na cruz. A palavra diz que nós não devemos, Senhor, pecar. Ou seja, o pecado não pode ser algo voluntário na nossa vida. Oh, rabasteremanaya rabas. Oh, não pode ser algo voluntário na nossa vida. Mas a Bíblia diz: se pecar, se acontecer, existe um advogado. Nós temos um advogado, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então nessa noite, em nome de Jesus, abra a sua boca, comece a confessar, a se arrepender do que foi feito, mas saia daqui nessa noite em nome de Jesus, viva o perdão de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não saia debaixo de condenação nessa noite em nome de Jesus. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, por esse momento que nós vivemos aqui orando, Senhor. Eu quero te louvar pelo cuidado do Senhor, pelo amor do Senhor constranger o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração saia daqui, Senhor, regozijando de saber o que o Senhor fez por nós e em nós, e que pessoas sejam alcançadas através da nossa vida. É o Senhor que salva, Senhor, mediante a pregação do Evangelho, mas o Senhor usa pessoas, Senhor. Mas eu insisto ainda nessa oração em nome de Jesus, que pessoas saiam daqui também sem o peso da culpa, como Cristo, a morte de Cristo nos reconciliou com o Pai e vivíamos debaixo de condenação. Em nome de Jesus, nós possamos nos reconciliar com pessoas que nós estamos intrigados, com pessoas que nós estamos separados, e que nós possamos sair debaixo da tortura dos verdugos, dos torturadores, e viver o amor de Deus em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Sente um pouco, irmãos, vai ter uma apresentação de uma
criança. E eu queria agradecer a Deus pela paciência dos irmãos comigo, mas eu vou falar a verdade, eu estou muito feliz com o que Jesus tem feito na minha vida. Não de dar coisas para mim não, viu, irmãos? Porque coisa eu conquisto trabalhando, eu consigo fazer isso, né? Mas aquilo que Jesus é na vida, aquilo que Jesus é na sua vida também. Então, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui hoje e frutificar aonde nós estivermos, para a glória do nome do Senhor. Obrigado.